Com o CBN Maceió para lembrar você que nos próximos dias 21 e 22, a próxima sexta e o sábado, lá no Hotel Jatiuca, no dia 21, a partir das 18h30, teremos aí o encontro de juristas, vai reunir o Dr. Nabor Bulhões, é a maior referência no país em direito, é um advogado internacional, alagoano, e teremos também a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, isso apenas como a abertura desse evento, que tem no dia seguinte 3 painéis. Um dos painéis, esse que abre o dia às 8 da manhã, lá no Hotel Jatiuca, é dedicado às mulheres e da necessária participação feminina para a construção jurídica que seja definitivamente mais inclusiva, mais necessária, mais efetiva. Teremos um painel de direito criminal, e aí nós vamos envolver figuras importantes, talvez a maior autoridade em direito processual penal, que é o Dr. Rosmar Alencar, hoje atuando inclusive como juiz eleitoral. Teremos o doutor Raimundo Palmeira, o nosso decano do direito criminal aqui em Alagoas, e também o doutor Welton Roberto, professor, doutor, pós-doutor. Vamos fazer um estudo comparado aí com a lei brasileira antifacção e a lei similar na Itália. E teremos um painel voltado ao direito previdenciário, à seguridade social, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, ex-presidente do Sindicato dos Advogados de Alagoas, Dr. Marcelo Vieira, e teremos um outro Marcelo por lá também, que é o Marcelo Lima, advogado, diretor especial do Sindicato dos Advogados e Advogadas de Alagoas, que está conosco. Dr. Marcelo, um bom dia. Muito bom dia a você, Elias, bom dia também a todos que acompanham aqui a CBN. E, claro, imperdível, né? Aproveito e fazer esse convite também, né? Dias 21 e 22, você pode fazer lá no próprio Instagram, né? No sindicato, você chega, é muito simples, sindaf.al, vai naquela lupinha, segue, faz no DOIT, que realmente vai ser um momento ímpar, onde você vai trocar muitas experiências, você vai ter de todas as áreas específicas, juízes federais, na condição, você falou muito importante, abrindo no sábado, a condição, uma discussão importantíssima sobre a participação das mulheres no Poder Judiciário, principalmente a condição onde você vai ter uma promotora de justiça, uma magistrada, a presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, ou seja, algo realmente inédito que vai ter, né, de fato, uma repercussão muito grande. E você, inclusive, estudante, tem desconto, tem uma boa promoção para você participar, porque é muito bom que já como estudante você começa a perceber e entender um pouco do que vai ser discutido lá, porque é o futuro, basicamente. E o valor promocional não, viu, gente? O valor é simbólico mesmo. Você que é estudante paga R$50 para participar desse evento. Isso é muito importante. Profissionais a R$100, isso definitivamente não custeia o evento, mas ajuda absolutamente. Estamos com inscrições chegando ao final, é importante que você possa se inscrever e acompanhar uma palestra magna de nada mais, nada menos do que Nabor Bulhões. É um advogado com reconhecimento internacional, é um aprendizado fantástico. Atenção, professores dos cursos de direito, se associem a essa ideia, porque por lá, por exemplo, para quem vai tratar do previdenciário, um previdenciário que se modifica tanto, não é, Marcelo? Nós já temos uma outra novidade aí, que é a gestação de alto risco, que é um tema que a gente vai entrar um pouco mais agora, para você ter ideia, né, de quantas modificações nós tivemos só em 2026, para a gente não ir para outro lugar. Tem um bocado, né? Hoje, desde o início do ano, né? Inclusive essa que você acabou de citar, e entre outras, a Instrução Normativa, né? Número 128, que traz, vamos dizer, uma referência, todos que trabalham com direito previdenciário, principalmente o administrativo, devem reconhecer, ela tem tudo que você imaginar da área específica. E toda essa semana agora tivemos a modificação no passado, e a cada momento você tem novidade. E é por isso também que a importância de eventos como esse, congressos como esse, para deixar você muito mais atualizado,
e compatível com tudo. Tudo basicamente muda. E no mais, essa condição específica, essa normativa que eu acabei de citar, ela está sendo tão modificada. Tem situações que você, numa semana está de um jeito, depois já tem outra emenda, depois vai outra. Se for parar para contar, Elias, bota no mínimo umas 30 modificações, no mínimo, só esse ano. Então, isso para todos os benefícios que você imaginar. Esse, notadamente agora, é uma condição bem interessante, porque tem alguns benefícios que exigem carência. Carência é o número mínimo de contribuições que você tem que ter para ter acesso a um benefício. Nesse caso, se exigem algumas situações, como, por exemplo, auxílio-doença comum. Ele pede inicialmente 12 contribuições antes de usar o seguro, o benefício. Se for uma condição de doenças, né, graves, como basicamente na lista, e é esse ponto que foi modificado, foi incluída essa condição, né, da maternidade de alto risco aí, como uma não exigência dessa carência. Basta que você tenha a qualidade de segurado. E qualidade de segurado, para ficar claro, é justamente estar contribuindo com a Previdência Social ou estar naquele período de graça, que é o período em que você já contribuiu e pode ficar coberto de 3 até 36 meses para ter acesso ao benefício. Então, que entrou nessa lista, que já trazia umas outras doenças graves, basicamente, como você tem câncer, AIDS, tuberculose ativa, hanseníase, doença de Paget, entre outras. Toda a situação que você tinha que não se exigia uma carência. Para ficar simples, imagine que alguém começou a contribuir hoje. E hoje, de manhã, à tarde, foi fazer um exame e, infelizmente, diagnosticou uma doença dessas graves da lista. Nefropatia grave, cardiopatia grave, como eu falei, a condição também, o próprio Alzheimer, nesse caso, inclui-se também, né, o mal de Parkinson, entre outros, descobriu isso à tarde. De manhã pagou, à tarde descobriu, infelizmente, foi diagnosticado, já pode ter acesso a benefício, desde que se incapacite em razão disso. Então, é muito importante que as pessoas saibam que existem também, dentro do direito social, direito da previdenciário em si, essas ferramentas. E você que é advogado, advogada, você que busca, né, essa condição, é sempre bom estar atualizado. Porque chega um cliente, aborda nessa situação, que pagou um mês, pagou uma vez, enfim, e a pessoa, não, mas tem que pagar por mais tempo, ou seja, fica desatualizado, né? Então, a importância faz um link, né, de uma situação como essa. Aquela situação, não, mas a doença é pré-existente, isso cai por terra ou não? Não, nesse caso, a doença pré-existente ainda não é coberta. Porém, o que é que nós aconselhamos? Que você contribua sempre. Por quê? Porque pode haver uma condição de piora, infelizmente, em razão de um agravamento. Então, no agravamento, a pessoa pode ter direito. Vou dar um exemplo. Imagine que ele tem e descobriu uma doença, foi diagnosticado com câncer, e ele nunca tinha pago previdência e começou a pagar a partir de agora. Em razão do tratamento, ele vai ter, ou de fato tem, né, algum tipo de incapacidade em razão do próprio tratamento, que é muito agressivo às vezes. A partir daí, ele pode ter acesso ao benefício. Então, doença pré-existente, o sistema não cobre. Porém, o agravamento dela, Elias, o sistema cobre sim. Então, por isso que é importante contribuir. O que a gente está falando aqui é não pedir uma carência, ou seja, para, como eu disse, doenças que são comuns pedem 12. Algumas situações específicas pedem carência. Nesse caso, basta que você tenha qualidade de segurado. Isso quer dizer, pagou uma, descobriu, foi uma dessas doenças da lista, dessa portaria que foi modificada agora recentemente, aí já passa a ter acesso ao benefício. E é importante explicar, passa a ter acesso ao benefício uma vez que haja incapacidade. Que muita gente às vezes confunde, né? Ah, fulano tem a doença. Certo, a doença não dá o direito. O que dá direito é a incapacidade que a doença causa. Por 15 dias, por 20 dias, por um mês, 3 meses, 10 meses, enfim. Marcelo, alguém deve estar confundindo aí, no caso da gestação de alto risco, com o auxílio maternidade. E são duas coisas distintas, não é isso? Perfeito, são coisas distintas. A maternidade é posterior ao nascimento. Essa condição é anterior ao nascimento. Tanto é que os dois benefícios não podem ser acumulados. A pessoa não pode receber, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, concomitante com o salário maternidade. Não pode, ou um ou outro. Nesse caso é prévio. Então imagine que a mãe tem uma gravidez de risco. Nesse período, ela pagou apenas uma contribuição, está na gravidez de risco. Ela pode sim ter acesso ao auxílio por incapacidade temporária, mas é só até o momento do parto. Do momento do parto em diante, ela está coberta pelo auxílio por incapacidade, nesse caso, pelo salário maternidade. E se por acaso, depois desse período, ela voltar a precisar, ela pode voltar a ter acesso de novo ao auxílio por incapacidade temporária. Então, como você bem falou, são coisas distintas. Um é prévio, o outro é pós-nascimento. Bom, como é que faz para requerer? Bom, o requerimento pode ser feito a partir do aplicativo Meu INSS
ou pelo telefone 135, né? Você pode juntar essa documentação do ponto de vista administrativo. Se houver qualquer tipo de dúvida ou a pessoa precisar, pode buscar, claro, um advogado especialista para fazer o acompanhamento. Mas isso é feito a partir do aplicativo Meu INSS com a senha GovBR ou pelo telefone 135 para quem não tem acesso. Olha só, gente, eu até recomendo, porque, como já disse aqui o doutor Marcelo Lima, é grande o número de modificações só em 2026. E olhe que, se a gente puxar para os outros anos, e a lei, ela incide naquele momento em que você estava, ou seja, as leis elas não vão se perdendo todas no tempo 100%, né, Marcelo? Isso. Elas vão à medida da necessidade, do tempo em que você estava com ela em vigor, podendo operar ainda nos dias atuais. Então, presta muita atenção, que é muito complexo, e a ideia é que um advogado, uma advogada vai te dar as condições necessárias para, quem sabe, até numa negativa, bem instruído administrativamente, mais possibilidades no judiciário. Perfeito, análise muito própria, até porque esse conhecimento dessa legislação não é tão tida assim na população, ela tem acesso, mas às vezes manejar realmente é necessário que um profissional da área, né, enfim, tem, de fato, é o dia a dia. Então, tem situações, às vezes, até que pedir errado prejudica até para receber de forma retroativa. A legislação mudou recentemente e que tem especificamente essa condição. Vale do momento em que você juntou a documentação correta. E isso vai gerar, por exemplo, o pagamento desse momento em diante. Vou dar um exemplo comum aqui. Infelizmente, acontece, as pessoas vão fazer da entrada de um requerimento de um auxílio por incapacidade temporária. E tem uma pergunta lá, Elias, que é assim, você está recluso? Sim ou não? Então, tem gente que coloca sim, porque acha que recluso é em casa doente e não preso. A legislação mudou e, para quem está recluso, não tem benefício de auxílio por incapacidade temporária. Automaticamente vai ser indeferido. E a pessoa depois não entende. Aí chega lá no escritório, olha, eu não tô, disseram que ela estava preso, eu nunca fui preso. Veja bem, uma informação simples, que teoricamente é simples, mas... né, tem clientes, às vezes, que falam, não sabe o que é uma fachada. Chega a exigência, tire uma foto da fachada da sua casa. Ele não sabe o que é fachada, Elias. Estou sendo sincero, não tem dois... doutor, o que é fachada? Ou seja, até a linguagem, às vezes, por mais simples que pareça para alguns, pode gerar conflito. E isso pede-se um prazo. Perguntar se o cara está preso, o cara está na penitenciária, etc. E os termos terminam tendo uma série de combinações, né, da vida, do cotidiano. Como é que é feita a avaliação? Quem faz essa avaliação? Se de fato essas doenças todas estão trazendo incapacidades, inclusive essa questão da gestação de alto risco, que passa agora a constar nesse rol. Perfeito. Nesse caso, o médico auxiliar, não é? Esse médico que você busca, procura, seja ele do SUS, seja ele particular, ele vai dar um atestado, um laudo, dando essa condição de incapacidade. Depois disso é feita uma perícia médica, que pode ser por documentos, que é o ateste médio, ou presencial. E a partir daí se configura, se confirma essa incapacidade e se dá um prazo, né, que teoricamente a pessoa pode se recuperar. Fim desse prazo não se recuperando, a pessoa pode pedir uma prorrogação, né? A partir daí, a perícia conclusiva vai dizer se tem ou não condições da pessoa voltar ao trabalho. Porque a partir dessa perícia, Elias, a pessoa pode, inclusive, né, ou ir para uma reabilitação profissional ou até ter a chance de se aposentar por invalidez, que hoje é por incapacidade permanente. Mas é feito pelo perito médico federal. E é uma coisa bem interessante, ele analisa e faz perícia médica, ele não faz ali um exame. Muita gente confunde isso, né? Ele nem olhou meu documento, minha cara. Gente, ali ele está para fazer uma perícia médica e ele faz uma avaliação de capacidade. Está capaz ou incapaz para aquilo que você declarou. Aí a pessoa às vezes declara que é um motorista e tem problema de coluna. Provavelmente isso, obviamente, vai atrapalhar isso, ele vai ter. Mas de repente que não, vamos colocar um locutor, um jornalista, um radialista. Aí levou uma topada, Elias, olha, está com o dedo ruim. Aí já imaginou, olha, eu não faço hoje o meu trabalho, eu levei uma topada. Não, aí você pode, teoricamente, gravar, fazer de casa, né? Ou algo desse tipo. Agora, quebrar o pé é diferente, uma topada, vamos dizer assim. Né? Há diferença, eu não estou generalizando, estou só dizendo que, às vezes, é o que você faz a incapacidade. E você explicar isso às pessoas, gente que busca, né, esse direito e, infelizmente, às vezes não vai ter. Parece que o médico se reveste, então, de uma importância muito grande. O médico que atendeu a você precisa
a dar a documentação médica e laudos que sejam esclarecedores da sua condição de saúde, é por aí? Isso e o mais claro possível, Elias, para ajudar essas pessoas até no judiciário. Em escrever português, isso, né? Você faz exatamente isso. Preferencialmente Em que português seja. tem letras que a gente pensa que está em aramaico, hebraico, coisa Antes nesse se tinha sentido. essa até era até uma máxima, assim, até uma condição, né, olha, o médico escreve assim, mas olha, tentem porque ajudam demais. Se puder digitar e assinar, melhor ainda, porque isso facilita para tudo. Né, para o juiz, para todo mundo. O tempo estimado de afastamento, por exemplo, precisa constar nesses documentos? Sim, Elias, é importante que tenha esse tempo, nem que indeterminado seja. E eu participei de uma palestra essa semana lá em Recife, e uma das perguntas era justamente essa. Ela disse que, olha, eu preciso renovar o meu atestado, uma vez que o médico já me deu por tempo indeterminado, eu vou fazer uma nova perícia, então, se o tempo é indeterminado, esse meu atestado ainda vale. Eu disse, olha, é um pensamento até interessante, mas me permita fazer uma pergunta à senhora. O que é algo indeterminado? Pode acabar no próximo segundo? Ela disse, pode. Então, esse atestado tem que ter outro. Porque ele é indeterminado, ele pode ser um dia, um mês, um ano, 10 anos, não é assim? Então, a senhora tem 6 meses que não vai ao médico. Vai ter que ir de novo, porque esse indeterminado primeiro, agora pode ficar 6 meses, 4 meses, 8 meses, ou manter-se. Mas só pode fazer se você tiver um novo atestado. Então, para evitar qualquer coisa, busque um novo atestado. Então, essa foi a dica, né, que eu respondi assim para a pessoa que perguntou, a advogada que estava lá em Recife, e ela disse, olha, realmente faz sentido. Agora sim, que o indeterminado dela era assim, para sempre. Para sempre, né? Isso aí não é indeterminado. Ela não imaginou que pode se encerrar agora. Exatamente. Aliás, enquanto a gente conversou, já tinha esgotado. Perfeito. Então, atenção, médicos, a data da emissão é muito importante. Essa data não pode ser desconhecida. A data dos documentos precisam existir para a gente saber se é um documento novo, se é um documento antigo. Emissão do tempo de afastamento. Diagnóstico tem que ter uma CID. Se tem CID, tem que ter a CID. É importante demais. Apesar que essa condição do sigilo que é colocado entre paciente, né, e o próprio médico e tudo mais, mas o médico que vai verificar também é médico. Então, eu não vejo nenhum motivo de não ter. Eu particularmente falando. Porém, seja uma doença de uma provocação social perfeito. Aí diferenciada, é né? Mas esses documentos têm sigilo. E que viessem lacrados, exatamente o que eu sugeri. Se fosse o caso, ele viesse lacrado, né? E é somente o médico, e alguns até vêm, e só o médico viesse Por favor, a fazer. Os médicos precisam colocar o seu registro profissional, assinatura, para a gente saber quem é médico, o número que está sendo colocado. Olha, nós temos então aí um rol. Esse rol, a gente pode dizer, de doenças, eu acho que são 18, é isso? Isso. Ele é exemplificativo ou não, é taxativo? É taxativo. É taxativo. E tem uma portaria específica, salvo engano, 15, ela vai sempre sendo acrescida, vamos dizer assim. Tuberculose, hanseníase, transtorno mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia, cardiopatia grave, doença, tem uma série delas aqui, são 18. Mas para você que é advogado, está iniciando, olha, existe uma ferramenta que é, olha, muito legal para quem está iniciando, que é o Simples Prev. Porque previdência não precisa ser tão complicado assim, Marcelo. É possível simplificar, né? O nome já diz tudo. Simples Prev ajuda bastante. É uma ferramenta, né, de gestão de escritório que trata de tudo isso. Ele dá uma chance de você ficar, enfim, muito mais solto e mais tranquilo. Por quê? Porque, no final das contas, você pode sair do seu escritório, mas os processos ficam. Ficam organizados. E o advogado pensando no direito e não em fazer coisas que a própria ferramenta pode. Exatamente, Elias. E é muito importante dar essa mensagem. E é o uso, por exemplo. Tem muita gente que se acostuma a usar um determinado tipo de ferramenta e acha que aquela é a única. Olha, você pode testar. E a partir do momento em que você se enquadre, eu tenho certeza absoluta, nós usamos, eu uso o Simples Prev já há algum tempo, e eu voltei à advocacia do ano passado para cá, que eu passei quase 20 anos dentro do INSS, e realmente muda tudo. É um outro padrão. Do tempo que eu fiz há 25 anos para agora, meu amigo. Quer conhecer um pouco mais a ferramenta, tem um endereço eletrônico. Exatamente, é só entrar no simplesprev.com ou então no próprio Instagram, pode colocar Simples Prev, entra no Instagram, tem a ferramenta. Ou no site, que você já pode baixar e testar gratuitamente a ferramenta por 15 dias. Quer conhecer um pouco mais sobre essas mudanças e uma série de outras? É só
você entrar agora em @sindave.al, vai se inscrever lá, aí na noite do dia 21, às 18h30, e no outro dia também, no dia 22, a partir das 8 da manhã, você terá, entre os palestrantes, Marcelo Lima, advogado de extrema respeitabilidade, uma das vozes mais respeitáveis quando o assunto é direito previdenciário, que sabe absolutamente qualquer situação que você venha colocar. Ah, eu levei uma topada. Ah, eu quebrei o pé. Quebrei foi tudo. Etc. Não tem problema. Ele vai te dizer o que fazer e vai te orientar da melhor forma possível, de modo a que você alcance, porque os benefícios previdenciários e assistenciais são vários, e em algum você pode ter que se enquadrar. O ideal é que você não leve topada nenhuma, não quebre nada, não quebre o pé, fique bem, não é, Márcio? Só use a aposentadoria, que é o que eu mais desejo. Só no tempo de chegar a sua aposentadoria. O demais, se precisar. Só para a gente fechar, mulheres que estão nos ouvindo, são motoristas de aplicativo, que têm o MEI, acessa isso com tranquilidade. Então faz o MEI, gente. É muito importante que você faça o MEI. Muito obrigado, Marcelo. Até a próxima. Até a sexta-feira. Se Deus quiser. A partir das 18h30. Vem aí o repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 17 de agosto de 2026. 73% dos eleitores brasileiros desaprovam o uso de inteligência artificial nas campanhas dos candidatos. 21% concordam. Os dados fazem parte de uma pesquisa Quest que ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado com o código BR 0673-2026. Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma reunião sobre o tema. O encontro foi marcado após a campanha do senador Flávio Bolsonaro